Convido a todos então a fechar um pouco os olhos, buscar tranquilizar a nossa mente, respirar tranquilamente, nos colocando neste momento presente e sentindo a presença dos nossos amigos espirituais, os trabalhadores dessa casa, do plano espiritual, que vem com muito amor exercitar esse trabalho, fazer os processos de cura, nos colocar ideias boas na mente, nos colocando em sintonia com eles, nas nossas vibrações, com os sentimentos de amor em nossos corações, sentimentos de gratidão, sentindo a paz neste momento. Agradecemos por estarmos aqui, podendo refletir sobre o Espiritismo, sobre a vida, sobre nós mesmos, e tudo aquilo que somos aqui neste universo, do nosso papel, da nossa caminhada evolutiva. Que possamos nós, neste momento, abrirmos nossas mentes, abrirmos nossos corações para os ensinamentos que nos serão ministrados aqui hoje. Que possamos todos assimilá-los com mais paz em nossos corações. Que assim seja. E hoje temos a presença do nosso amigo Sidney, que vai nos falar sobre a religião dos homens e a religião de Deus. Sidney, a palavra é sua. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Esse conteúdo que nós vamos abordar é um conteúdo muito interessante para a nossa análise, porque cada palestra espírita, cada momento em que nos reunimos para falar da doutrina espírita é sempre um momento de reflexão e principalmente de entendimento das coisas em relação à nossa vida como seres humanos, como nos organizamos socialmente e qual é o resultado que se busca ou que se deseja em relação a cada fase dessa etapa. Esse conteúdo vai estar mais diretamente de um conteúdo, de um contexto de análise no Livro dos Espíritos, na terceira parte, especialmente no capítulo em que vai falar das leis morais, e como as leis morais são uma série de leis que são estudadas, nós vamos ver no final, especialmente o capítulo 2 da lei de adoração. Então, nessa terceira parte, nós temos aí 12 capítulos, e o capítulo 2 fala da lei de adoração. E dentro da lei de adoração, quando nós estudamos em O Livro dos Espíritos, nós vamos ver o objetivo da adoração, a adoração exterior, a vida contemplativa, a prece, o politeísmo, os sacrifícios, em relação à crença, que podemos ter uma ideia desse conteúdo. Mas, inicialmente, nós vamos analisar a questão número 5 do Livro dos Espíritos, da primeira parte. Quando Allan Kardec questiona os espíritos, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus. Então, nós temos que buscar essa questão, até porque, quando a gente vai se referir à religião, a gente está se referindo a essa busca nossa, de nós seres humanos, em relação a Deus. Então, nessa questão, Allan Kardec vai tentar entender por que esse processo já é instintivo. Não é algo aprendizado, não é algo no processo educativo. E aí os espíritos respondem, é de que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Então, essa primeira parte que vai falar das causas primárias, Allan Kardec, então, vai definir sobre Deus, sobre o Espírito, sobre a matéria, e nessas questões ele vai trabalhar principalmente a questão em relação a esse sentimento, essa questão instintiva do ser humano. Na questão 6, ele vai questionar o sentimento íntimo que temos da existência de Deus
não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Então, mostrando aí nessa questão, se realmente nós não poderíamos ter adquirido isso simplesmente, né, nós, seres humanos, espíritos imortais, através de um processo educativo. E os espíritos respondem, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens estes sentimentos? Então, nós estamos trabalhando aqui a ideia da adoração, inicialmente, para mostrar que é através desse processo de adoração, a esse ser supremo, a essa força maior, que gerou tudo isso que nós conhecemos hoje na história como crença, como religião. E Allan Kardec comenta, então, essas duas questões, né? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, mostrando que para ser universal esse sentimento, esse sentido, né, de buscar a Deus, e aí nós temos esses exemplos em várias estruturas, né, do nosso conhecimento, principalmente no conhecimento da história do próprio homem, mostrando então que é um processo natural. Então daí nós temos aí algumas questões, principalmente para a gente nos posicionar, nos períodos, né, dos antropóides, o antepassado do homem, até o próprio aparecimento do homem, na estrutura, né, da nossa característica de hominídeos, né, essa grande transição. Nós vamos encontrar todos esses relatos no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, falando da interferência do mundo espiritual nesse processo. Vejo que aqui eu peguei do aparecimento do homem para frente, porque no Caminho da Luz, o Emmanuel vai descrever desde a formação do planeta, que se formou da grande nebulosa. Então, há todo um desenvolvimento nesse processo para que chegássemos ao período civilizatório. E nesse período em que chegamos à fase dos hominídeos, nós vamos, então, ter vários processos de adoração. Tem um período de adoração da litolatria, período a gente que adorava as pedras, o período da fitolatria, que adorava os vegetais, o período da mitologia, a questão dos mitos, principalmente grego-romanos, que nós apreendemos, e muitas vezes está no nosso psiquismo, inclusive a própria psicologia se utiliza de alguns mitos contados nas histórias para formular os seus conceitos. A idolatria, que nós vemos aí os ídolos sendo adorados de todas as formas, inclusive o princípio de idolatria, que hoje nós temos em diversas situações, por cantores, por alguns artistas, algumas pessoas, é devido a esse processo de aprendizado em que nós morejamos, né? O politeísmo, a ideia de vários deuses, e praticamente a construção de um Deus único, né? Do monoteísmo. Então, vejo que são períodos, vamos dizer assim, meio longos, de experienciação humana, que resultou e depois em maneiras organizadas. Inicialmente foram algo instintivos, gerado naturalmente pelo sentimento que nós já possuímos de Deus, e ao passar em cada fase dessa, em cada estrutura do nosso desenvolvimento mental-emocional, nós fomos então aprendendo. E o mais interessante desse processo é que nós vemos hoje as práticas religiosas que hoje existem, geralmente dentro desses mesmos princípios atávicos, ou seja, há uma reprodução dos comportamentos atávicos que já tivemos em uma dada época da nossa aprendizado como espírito imortal. Aí nós temos, qual seria então a adoração verdadeira? Aí nós temos alguns modelos, né, que nós vamos estar trabalhando. Então, as três grandes estruturas, principalmente para nós aqui, principalmente do Ocidente, nós temos aí o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, que vai dar um direcionamento. Principalmente nós temos aí um processo educativo judaico-cristão. Então nós seguimos toda essa estrutura. Mas vejam que toda a proposta do próprio cristianismo, que está assentada na vinda do Cristo, e do judaísmo, que está assentado na proposta do Velho Testamento em Moisés, a partir do momento em que nós, seres humanos, começamos a interagir com todo esse processo de conhecimento, a partir do recebimento das tábuas da lei, do direcionamento, né, de uma postura melhor diante da vida, diante do próximo, diante de Deus, foram construídas maneiras de se adorar, foram construídas maneiras diversas de poder fazer que esse conceito, essas
questões pudessem ser aprofundadas. Aqui só em termos de estatística, para a gente ter uma ideia, no Brasil, isso aí é baseado no IBGE, no Censo Democrático de 2000, do ano 2000, nós temos aí o número, né, de igrejas católicas, apostólica romana, que nós vamos ver que a igreja, depois, ao longo do tempo, vai ter o grupo carismático, né, os ortodoxos, então a gente vai ter algumas divisões, tá? As igrejas batistas, as igrejas luteranas, as igrejas a partir da reforma de 1517, de Martim Lutero, as igrejas metodistas, as congregações, né, que nós temos aí diversas, as igrejas universais, a igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos aí as outras características, Jeová, Testemunhos de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, os Mormons, e o Espiritismo também aparece dentro desse grupo, feito pelo IBGE, a Umbanda, o Budismo, o Candomblé, que são práticas existentes, né, que é considerado crenças, as igrejas messiânicas, o judaísmo, isso aí na realidade, é um número no Brasil, né? A gente não fez nenhuma estatística, não trouxemos, melhor dizendo, nenhuma estatística no mundo, mas só para a gente ter uma ideia. Então, vejam, todas essas crenças, e aí nós temos um número muito grande de pessoas sem religiões, né? E o Brasil é um país bem religioso, por sinal. Mas tudo isso, todas essas crenças, a maneira como elas estão organizadas, isso é um produto dos homens. Isso nunca foi uma organização divina, uma proposta divina. Então, isso nós nos organizamos e vamos pegar particularidades desse conhecimento de acordo com aquilo que nós acreditamos ser mais verdadeiro. Por isso que há a proximidade daquilo que eu creio, a minha crença, de acordo com os valores que eu possuo. E experienciações anteriores, que são gerados, naturalmente, os processos atávicos. E há uma representatividade ou uma reprodução desses comportamentos. Muitas das vezes, nós estamos na casa espírita ou no espiritismo, aprendendo uma proposta diferenciada em relação a uma prática que não é exterior, mas muitas das vezes ainda reproduzimos ou queremos reproduzir comportamentos que seriam de outras crenças ou até de crenças que eu já tenho vivido em atitudes anteriores. E aí, quando nós estudamos sobre adoração em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec então vai mostrar, ou os Espíritos vão mostrar, uma nova perspectiva, uma nova maneira de se perceber para se entender qual é a proposta do ato de adorar, ou essa proposta nossa de seres humanos, espíritos imortais que somos, de buscar esse ser que está sempre colocado acima de nós, no sentido de um ser superior, que até o próprio codificador diz, dê o nome que desejar, e nós damos esse nome a Deus. Então vamos só entender um pouco. A adoração seria o ato de elevação do pensamento a Deus. Então veja que aqui ela independe, esse ato de elevação do pensamento a Deus, da crença em si, ou da prática externa religiosa. É um ato da própria criatura com o Criador. Então, se nós somos filhos de Deus, criados por Deus, nós somos espíritos imortais e, de uma forma geral, nós somos perfectíveis, capazes de chegar à perfeição. E essa integração da criatura com o Criador é um ato que deveria ser comum, mas foram colocados em mãos de alguns indivíduos e foram criados formas, maneiras, atitudes, comportamentos. E nós vamos ver isso que, ao longo do tempo, todos esses avatares, esses iniciados, ou até mesmo esses que vieram até em nome do Cristo, como Crisma, Buda, Lao Tse, Confúcio, Maomé, o próprio Moisés. Então, como a organização do planeta, ela teve todo um direcionamento do Cristo, há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a nossa grande nebulosa, né, foi formada no espaço, e foram estruturadas todas as questões materiais do orbe, para que pudéssemos, então, ao longo dos últimos 25 ou 30 mil anos, ter as civilizações organizadas, mas cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era o Cristo. Então, a vinda desses espíritos que foram, de uma certa forma, direcionando, melhor dizendo, as crenças,
as religiões, de uma forma geral, eles vieram em nome de Jesus. Embora tendo as suas dificuldades pessoais, criaram também coisas particulares. Mas todos concorrem para o mesmo princípio, que é esse entendimento nosso em relação a nós mesmos, ao próximo e a Deus. Então, esse ato de elevação do pensamento a Deus seria um ato individual da própria criatura. Resulta de um sentimento inato. Se é um sentimento inato, por sermos filhos de Deus, há uma tendência, há uma busca natural de nós retornarmos. Até aqueles que dizem não acreditar em Deus, ou se revoltar contra Deus, porque algo ocorre não como ele desejaria, e muitas vezes as pessoas, estou de mal com Deus. Até parece que Deus fica de mal conosco, né? Então, há uma atitude ainda um pouco infantil nossa em relação a entender essa divindade. Acima de tudo, há um ente supremo. Então, esse ente supremo, que nós vamos conceber, e a doutrina espírita vai o apresentar na sua primeira parte, quando Allan Kardec vai tratar justamente sobre Deus, quando ele questiona, né? Que é Deus, não quem é Deus, no sentido, no tempo e no espaço, para identificar um ser, um indivíduo, mas quem é Deus, no sentido filosófico. E os Espíritos respondem que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E depois ele vai vai inferir a esse Deus atributos, não a partir do entendimento nosso em relação a Deus, mas daquilo que nós podemos conceber que venha a ser esse Deus e o que ele deve ter para poder ser entendido como Deus e único. Então, essa construção, que é um pensamento judaico-cristão, nós estamos aí na doutrina espírita trazendo alguns elementos a mais para, vamos dizer assim, aprofundar essas questões. Então, quando Allan Kardec apresenta os atributos divinos, esses atributos seriam que nós, na nossa análise, nós seres humanos, a nossa capacidade ainda moral é capaz de perceber. Por exemplo, quando se admite Deus ser eterno, não se concebe um início e nem um fim a Deus. O Espírito, nós, Espíritos, somos imortais, temos um início. Quando se concebe, por exemplo, Deus sendo onipotente, estando acima de qualquer força que se possa imaginar, imaterial, né? Nós vamos ver Deus soberanamente justo e bom, ou seja, esses atributos dados a Deus, se nós voltarmos no tempo, o próprio Parmênides, na época socrática, ele já falava a respeito dessas divindades ou nessa percepção divina. E Allan Kardec, então, vai trazer esses conceitos na primeira parte de O Livro dos Espíritos. Existe entre todos os povos. Então, por mais que se possa designar nomes diferenciados, e aí pouco importa esses nomes, eles teriam o mesmo objetivo, com exceção daquelas ideias aonde distanciam a própria prática do amor, do bem e da paz em relação às criaturas. Na questão 838 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: toda crença é respeitável? E os Espíritos respondem: toda crença que conduz o homem ao bem é respeitável. Condenável é aquela que conduz ao mal. Então vejam que ele não designa se é aquela ou esta crença, mas toda crença que conduz o homem ao bem. Então essa construção para que nós venhamos a viver melhor e entender por que nós estamos aqui, qual é a estação do nosso destino, para onde nós iremos, né, é que faz todo esse processo de crescimento na busca desse conhecimento e do entendimento e da mudança de comportamento. Então, existe em todos os povos, não existe um ato. Adoração verdadeira, como seria, então, na visão dos Espíritos? Seria, a do coração. Não é o ato externo de adorar alguma coisa. Embora nós encontramos um grande grupo de espíritos, ainda preso a práticas exteriores, porque ainda faz parte de um processo mento-emocional, né, atávico, reprodução de comportamento, e muitas das vezes esse processo, ao longo do tempo, eles vão naturalmente se modificando, à medida que essa visão ela se amplia, a visão das leis naturais. Ela é feita com sinceridade, então vejo que aí depende da postura externa, ou de uma roupa, ou de atos, ou de sacramentos, ou atitudes, né, comportamentais exteriores, mas sim feita com sinceridade, ou seja, daquilo que é profundo na própria criatura, como uma integração com a própria harmonia universal.
Então, aquilo que eu ajo, da maneira que eu ajo, eu estou interferindo em todo esse processo de harmonia universal. Se eu penso no bem, eu estou colaborando com essa massa psíquica do nosso planeta, ligado ao universo para o bem. Se eu ajo no mal, eu estou também interferindo nesse processo todo do mal, do desequilíbrio. Por isso que nós temos um resultado ainda civilizatório desajustado, pela massa mental que nós produzimos de desarmonia. À medida que nós avançarmos e adquirirmos a harmonia, a Terra mudará da estrutura que ela se encontra de provas e expiação em transição para o mundo divino, né? O mundo de regeneração é um mundo transitório para o mundo celeste e divino. Então, quando essa transição se tornar mais precisa, é o que está acontecendo hoje no planeta, no sentido de nos transformar e nós começamos a valorar muito mais as questões da alma em detrimento ao corpo, nós vamos começar a construir uma sociedade diferente. E, naturalmente, estaremos aptos a entrar numa nova mudança social, mundial, para a transformação. Mas isso não vai ocorrer, né, como a gente às vezes fala, pessoal, porque agora descobriram alguns planetas, deve ser o planeta Chupão, né, que vai levar metade embora, e a Terra vai ficar uma maravilha, né? O pessoal, às vezes, eu ouço falar isso, eu fico até preocupado, né? Porque se o planeta Chupão vai levar, né, a metade embora, pode ser que a gente esteja dentro desse grupo, né? E aí vai junto também. Então, é preciso que a gente entenda que não é assim. A natureza nos dá salto, né? Ultimamente, nós temos abordado um tema, 2 milênios de cristianismo, e nós, o que fizemos. Então, muitas das vezes, a gente aprendeu lá com Cristo, há 2000 anos atrás, amar o próximo como a si mesmo. E aí a gente fala, não, esse aí não dá para amar, não, só aquele lá. A gente fica escolhendo. Não, esse próximo não. Jesus falou, mas não foi essa criatura que ele falou outra. Mas Jesus não disse se é esse próximo, se é branco, se é preto, se é azul, se é amarelo, se é da nossa crença, se é da nossa família. Não disse. Amai o próximo como a si mesmo. E quando isso ainda não for internalizado e vivenciado, né, nós vamos ainda estar em dificuldade para o atendimento. Então, por isso, se levar mais 2000 anos, não se assustem, para que a Terra comece a entrar no processo de ajuste. Feita com sinceridade, que é o crescimento, fazendo o bem e evitando o mal. Veja que não basta só evitar o mal ou não fazer o mal, mas também fazer o bem, porque aí começamos a entender que há uma atitude não só passiva, mas uma atitude ativa, de fazer que o bem prossiga, né, cresça. Deus atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma que exprimam. Então veja que aqui ele não está dizendo que a crença mais agradável a Deus é A, B ou C. Por isso que as crenças dos homens é uma crença ainda envolta em questões materiais, né, gerada por nós, ou criada por nós. E a crença ou a religião divina, ela vai ter a sua expressão não nas questões materiais ou criada por nós, mas nessa ligação, né, real do verbo religare, ou seja, religar a Deus, religar ao Criador, como um processo de crescimento. Melhor forma de adorar a Deus, qual seria? Se Deus é amor, não há como adorá-lo senão amando uns aos outros. Está lá, né, João, na sua primeira epístola. Então vai dizer, amar uns aos outros. E a gente fica vendo, às vezes, algumas postagens que os companheiros colocam, né, no Facebook, e uma dessas aí me chamou a atenção, que a pessoa botou assim, amar o próximo como a si mesmo. Já amei esse, agora vem o próximo. Então, quer dizer, esperando o próximo, né? Já amei, agora vem o próximo. Então, a gente nota, assim, que ainda a nossa imaturidade, em termos de entendimento da proposta, ainda nos leva a fazer o slogan, a brincadeiras e tudo mais. O dia que nós percebemos que isso é muito profundo e é o resultado para a mudança social do nosso planeta, nós vamos começar a prestar um pouco mais atenção nessas lições, né? E vivenciá-las principalmente. Ninguém chega a Deus se não for através do próximo. Não tem outra maneira. Por mais que eu queira me isolar, né, entrar num clausura ou, né, no monastério, algo nesse sentido, se eu me distancio da relação com o outro, eu posso me desequilibrar, eu posso me estiolar em termos psíquico-emocionais. Mas é na convivência, na relação, é que nós vamos nos depurando, ajustando a nossa caminhada. Outra maneira de poder adorar a Deus é através da prece. A prece, como apresentada lá em O Livro dos Espíritos, é um ato
de adoração a Deus. Veja que a prece aqui não está dizendo a fórmula, ou repetir apenas um texto, como muitas vezes nós fazemos por um processo educativo. E volto a dizer, processo educativo judaico-cristão. Aprendemos o Pai Nosso, repetimos o Pai Nosso. Existe todo o magnetismo na prece do Pai Nosso, como existe na Ave Maria, como existe em outras crenças, claro, em outras preces, claro que existem. E isso é normal que exista, mas depende da intencionalidade da maneira, não de uma forma maquinal, simplesmente da boca para fora. Allan Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai fazer uma análise, apresentando cada pedaço, ou cada frase, ou cada versículo, ou cada verso do Pai Nosso, para que a gente possa entender. E ele vai dar uma coletânea de preces, mostrando que as preces devem ser direcionadas dentro do objeto para qual ela vai ser utilizada. Por exemplo, se alguém acaba de nascer, uma prece específica para aquele espírito que retornou através, da nossa criança que acabou de nascer. Se alguém desencarnou, morreu, tem uma prece específica para aquele que deixou o plano físico. Aqueles, por exemplo, que quer um conselho, então tem uma prece específica. Só que antes de fazer a prece, antes de ter aquele modelo, ou pelo menos uma sugestão de direcionamento mental-emocional para o resultado da prece, existe uma explicação. E essa explicação é que faz a gente entender. Por que eu vou fazer a prece por ontem? Por alguém que está doente? Por que eu vou fazer uma prece por quem acabou de nascer? Por que eu vou fazer uma prece, por exemplo, para alguém que acabou de morrer? Qual é o motivo? E esse entendimento é importante. Por exemplo, quando eu faço uma prece, e está no Evangelho, para pedir um conselho sobre uma dificuldade, um problema, alguma coisa, antes é questionado. Será o que você quer pedir é bom para você? É bom para o próximo? É contrário a Deus? Então veja que a atitude do ato de orar, da prece, de buscar algo, esse ato de adoração, ele requer um entendimento anterior, para que eu possa fazer isso com qualidade, para que eu possa fazer isso com entendimento de causa. É pensar nele. Vejam, olha as atitudes que Allan Kardec apresenta, ou melhor, os espíritos, responde Allan Kardec. O ato de orar, da prece, é um ato de adoração a Deus. É pensar nele. Vejam, a atitude de pensar faz que a gente deixe de se ligar às questões. Por exemplo, a prece inicial que fazemos nas reuniões públicas é um momento único para que a gente se desligue das coisas lá do mundo e se ligue às questões do mundo espiritual, uma imagem positiva, ou algo que nos eleve o nosso pensamento. Ou seja, o primeiro ato, a primeira atitude é pensar, é direcionar, porque o pensamento é vida, o pensamento é força. E quando eu aprendo a direcionar o pensamento, eu ganho qualidade. Depois, eu me aproximo. Veja, primeiro eu penso, para depois me elevar espiritualmente e me aproximar de Deus. Essa aproximação, que faz que eu me perceba como filho de Deus, eu entro na terceira etapa, que é justamente opor-se em comunicação com Ele. Então, o ato de comunicar-se com Deus, ele é antecedido pelo ato de pensar e pelo ato de se aproximar. Vejam que passa a ter a oração, tendo um objeto muito maior, simplesmente do ato maquinal de reproduzir uma fala ou simplesmente reproduzir algo decorado, que muitas vezes a gente faz sem perceber as suas nuances, as suas características, principalmente quando a gente diz assim, seja feita a vossa vontade. Só que a vontade não é bem de Deus, é nossa, A gente quer que seja nossa, E a gente pede o pão de cada dia, mas se puder dar de amanhã, e mais um pouquinho para que eu coloque lá na poupança, e vai ser um pouquinho mais. Então a gente tem essa dificuldade ainda de entender quando a gente fala isso, e a gente fala, dá o pão de cada dia, e dá, e a gente reclama, Porque não queria só o pão de cada dia. A prece é agradável a Deus, Quando dita pelo coração, então não é uma questão maquinal, simplesmente, com fé e fervor, então aí precisa ter essa fé, e nós vamos perceber nas lições do Cristo, a fé agindo como modificação. É interessante, para que a gente possa só meditar, quando Jesus estava na casa de Pedro, e a multidão foi para lá no sábado, e todos estavam sendo curados por Jesus, e Natanael Barjonas, que era um paralítico,
que não pôde entrar, porque ele era carregado numa esteira suja, que as pessoas levavam ele para um lado para o outro, ele não conseguiu entrar pela porta, e ele entrou pela carabóia, pela parte superior da casa, que era comum naquelas épocas, os casebres terem essa abertura. E assim ele entrou e foi colocado à frente do Cristo. E Cristo, naquele momento, ele pede para ser curado, e Jesus pergunta se ele acredita, se ele aceita, se ele tem fé que vai ser curado, e ele diz que sim. E Jesus então fala para que ele levante, e ele levanta, fica de pé. Ele estava paralítico há 25 anos, que todos tinham percebido. E Jesus, então, ele fica feliz, pega a esteira e vai embora. Uma senhora, uma mulher que estava ali cega, diz, Senhor, cura-me. E o Jesus curou aquela mulher. E ela então voltou, restituiu a visão na frente de todos e começou a perceber. Um outro leproso disse, Senhor, cura-me. E Jesus, ao tocá-lo, ao fazer o gesto do passe que hoje a Casa Espírita o reproduz, mas na atitude de levar energia positiva dos fluidos melhores que ele tinha, ele curou aquele homem na frente de todo mundo. As suas feridas das chagas da lepra foram automaticamente, instantaneamente cicatrizadas. Então, esses fenômenos aconteciam a mão cheia naquela época. Durante todo o sábado, Jesus curou vários. Até chegando no final da tarde, ainda a multidão era numerosa, porque cada um que era curado ia embora, e depois retornava outros também doentes. E depois, no fim, Pedro então dispersa aqueles últimos que ali ficaram, e saiu com Jesus para a praia, caminhando, porque era a próxima praia, a casa de Simão Pedro. Sentado a uma pedra, Simão percebeu que Jesus estava triste. E Pedro disse, mas Senhor, por que estás triste? Tu curaste Natanael Borjonas, que era paralítico, eu vi, todo mundo viu. Aquela mulher que era cega, ela se curou, agora ela está enxergando. E aquele homem que era leproso, nós vimos que os tecidos do seu corpo se refizeram na frente de todo mundo. E aí Jesus diz, nem você, Pedro, e nem ninguém entendeu a minha mensagem. Você pensa que eu vim trazer remendo novo para pano velho? Eu não vim curar corpos, eu vim curar almas. Veja bem, Pedro, Natanael Borjonas agora está no panar, dizendo agora vou aproveitar a vida, veja como estou curado. Aquela mulher que era cega, ela tinha revolta daqueles que acicatavam por ela ser cega. E ela diz, agora que eu posso ver, vou me vingar de cada um deles. E aquele que era leproso, diz, agora vai aproveitar na área do comportamento sexual tudo aquilo que ele não pôde aproveitar por ser rejeitado por ser leproso. Então vejam, essa mudança ou essa atitude da fé, ela precisa ter também essa mudança comportamental. Porque o resultado pode ser aparente, mas ele pode ser agravado após o comportamento desajustado pela não continuidade da paz. Por isso que o Espiritismo, ele não tem uma proposta milagrosa de mudança exterior, simplesmente. Mas a mudança é interna. O passe, a água frutificada, todo o tratamento que é proporcionado ou é estendido pela Casa Espírita é um resultado paliativo. O resultado maior é a mudança comportamental de cada um de nós, no sentido de nos transformar. E quem vai dar conta disso? Cada um, com a sua própria consciência. Não vai ter ninguém verificando ali na porta quem é que melhorou da semana passada para agora. Senão eu já nem entrava aqui, né? Então, muitas das vezes. Então, não vai ter esses aparelhozinhos. Mas por quê? Porque cada um vai ter a sua própria consciência. Por isso que o Espiritismo tira essas bengalas psicológicas do comportamento externo, que muitas vezes nós desejamos ainda ter, mas nos leva a essa responsabilidade das nossas atitudes. Com sinceridade, então quando é dita com sinceridade, por meio da prece, podemos o quê? O que nós podemos pedir? Louvar ao Deus, ao Criador, e nós temos isso bem descrito no Pai Nosso, Pedir, que nós também temos lá no Pai Nosso, em bastante coisa, e a pessoa ainda acha que foi pouco, às vezes quer até acrescentar mais alguma coisa lá no Pai Nosso, E agradecer. Lá parece que não tem o agradecer. E o agradecer do Pai Nosso é a atitude, a mudança comportamental. Então, se nós analisarmos a própria mensagem do Cristo, que ele já nos falava naquela época, quando quiseres orar, entrar em secreto o seu quarto e orai a Deus, e ele ensina a maneira. Logicamente que a maneira, ao longo do tempo, foi manipulada pelos homens e foi colocada alguma coisa que a própria igreja preferiu colocar.
Pode-se orar aos bons espíritos? É bom que a gente saiba, né? Porque os bons espíritos estão lá ao tempo todo nos auxiliando. Pode, sim, claro que nós devemos fazê-lo. Aos bons espíritos, por exemplo, se nós temos uma afeição à Bezerra de Menezes, a um espírito que nós temos, ou um mentor espiritual da casa, ou um espírito que nós temos uma visão que ele é um espírito superior, ou aqueles mesmos que muitas das vezes nós os temos como santos que foram canonizados pela igreja, principalmente aqueles que realmente tiveram um comportamento moral ajustado, equilibrado na vida. Podemos pedir, até o próprio Santo Agostinho, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre anjos, né, protetores e tudo mais, ele diz, dê o nome que quiser, porque os espíritos, que são de uma classe superior ao protegido, vão nos auxiliar. Está aí uma das palestras que nós já fizemos aqui sobre o anjo de guarda. Toda prece chega a Deus. Então, nada acontece sem que haja essa ligação com Deus. Aqueles espíritos vão intervir, ou vão ajudar a modificar um quadro, uma situação, desde que essa ligação existe a esse ser supremo. Sem a permissão de Deus, nada se faz. E aí a gente poderá, mas Sidney, a desorganização social, as coisas que estão acontecendo, tem a permissão divina? Tem. Até porque nós vamos ter que aprender através da própria dor, quando ainda não utilizamos o amor. Então, de uma certa forma, a dor, o sofrimento, é um resultado para o nosso crescimento. Possamos, às vezes até analisamos que não é bem assim. A gente preferia não passar dor nenhuma, né? Mas a dor é uma bênção. Então, ter essa visão da dor como uma bênção é entender a vontade divina. Os bons espíritos são os mensageiros e executores da vontade divina. Então, eles não são nosso capataz, né? Não é aquele espírito que vai nos livrar do mal, como a gente fica imaginando, mas vai nos intuir. Olha, não fala assim. Olha, não vai por ali. Já foi hoje lá no centro, já fizesse a leitura do Evangelho. E não, hoje não, hoje eu quero só assistir novela. Então, tudo bem. Aí aprende as coisas da novela e depois quer fazer na vida pessoal. Então, muitas das vezes, talvez meditar um pouco mais no Evangelho mudaria muitas vezes o nosso comportamento diante da vida, principalmente das situações. O benefício da prece. Qual o benefício que a prece tem? Tornar o homem melhor. Então, o ato de eu ter esse costume, né, de orar a Deus, seja pela manhã, quando retorna ao corpo físico, seja na hora da alimentação, seja na viagem, por exemplo, né, ao pegar o carro, seja no momento em que você vai fazer alguma ação, seja no bem, seja no ambiente de trabalho, ou seja, esse ato da criatura ao Criador vai tornando o homem cada vez melhor. Por quê? Porque ele busca a Deus antes das suas ações, dos seus comportamentos, das suas atitudes. Chama os bons espíritos, e aí concorrido pelos bons espíritos, naturalmente pela arte do bem, dá-nos força para suportar as provas. Então, se nós temos provas a suportar, naturalmente essas forças nos darão através da presença desses bons espíritos, que vão nos auxiliar. Para quê? Não que vai nos livrar da problemática, mas vai nos dar força para prosseguir. E é interessante verificar que quando nós começamos a entender que a religião de Deus, ela não tem nada de comportamento externo, ou modelo, ou organização, mas sim atitudes da própria criatura consigo mesmo. A prece pelos vivos e pelos mortos, né? Podemos fazer, não muda os desígnios de Deus, isso é interessante entender, ou seja, não vai mudar se tem toda uma necessidade para aquele espírito passar aquelas dificuldades, esses desígnios não vão ser mudados, mas vai proporcionar alívio, consolo e fortalecimento, ou seja, de resistir, né? Ou até do próprio entendimento que às vezes precisamos ter. Leva ao arrependimento, muitas das vezes a prece auxilia esse ato de arrependimento, quando nós oramos por alguém, pode ser atendido, atrai o amparo dos bons espíritos e desperta o desejo de melhorar-se. Tanto aquele que ora, por aqueles que nós oramos. Então, um ente querido, imagine eu ter dificuldade com alguém e não consigo resolver com essa pessoa quando ela está na minha vida de relação. Então, eu posso fazer uma prece antes de dormir, pedir a Deus para que envolva aquele companheiro, aquela pessoa que nós estamos tendo dificuldade moral, e, naturalmente, ao se encontrar no plano espiritual, quando deixar o corpo físico, muitas das vezes o mundo espiritual superior vai intervir
para que a própria pessoa, aquele que nós temos dificuldade, talvez haja um pequeno entendimento, ou início de um entendimento no plano espiritual, antes de retornar ao corpo físico, e quando retornamos ao corpo físico, às vezes aquelas relações, elas começam a ficar um pouco melhor. Né? Não importa o tempo que vai levar, mas funciona. Né? Nós utilizamos muito isso, funciona. Então tem dificuldade, não consegue conversar, a prece. Faz a prece pelo outro. Primeiro que você se desarma do ódio, da mágoa, do ressentimento. E segundo que ao fazer a prece, você está depositando no cofre da misericórdia divina o benefício. Se o outro, por exemplo, não vai lá sacar, o problema é dele, mas tu está depositando, está fazendo a tua parte. Isso que importa. Então, importa você fazer o bem. Se o outro não faz, vai ser problema dele. Então, muitas das vezes, nós temos um mecanismo já para diminuir a dor, o sofrimento, o desentendimento, através do ato da prece. Pode abreviar a pena, a dor, o sofrimento. A vida contemplativa, como nós vimos, né? Tem mérito os que não fazem o mal e só, né, em Deus pensam? Vai ter algum mérito? E os Espíritos respondem, não tem mérito. Porque se eu só ficar pensando a Deus e não fazer aquilo que me corresponde como filho de Deus, eu tenho dificuldades. Porque não faz o bem. Então, o ato de não fazer o bem é fazer o mal, né? Vive uma vida pessoal inútil à humanidade. Muitas das vezes, né, fica preso. E almas, relatos de espíritos que ficaram com esse tipo de comportamentos, quando reencarnam novamente, a tendência é entrar no processo de egoísmo ou até mesmo de depressivo, né, de ficar ligado a situações passadas que precisam ser trabalhadas. Deus lhe pedirá contas do bem que não fizeram. Os sacrifícios, que muitas vezes a gente também aprendeu, né, na nossa educação familiar. E aqui, parece lá a Igreja da Penha, lá no Rio. Eu me lembro que eu fui, quando pequeno, né, com a minha mãe, só que eu fui andando, não fui de joelho, não. E o pessoal lá ia até lá em cima e voltava, né, não sei, 300 e poucos degraus e tudo mais. Mas isso é um ato religioso. Temos alguma coisa contra esse ato religioso das outras crenças? Não. A proposta espírita não é contra prática nenhuma. Sendo que essa prática cabe àqueles que concordam, acham que isso vai ter o resultado. Mas, à medida que tu vai ser no espírito, tu vai entendendo. Por exemplo, quando eu iniciei a doutrina espírita, eu iniciei meus 14 anos de idade, hoje eu tenho 25, mas na época eu tinha 14, eu me recordo que eu passava na frente da igreja e me benzia. Eu entrava, né, no cemitério, eu me benzia. Porque minha mãe se benzia, minha avó se benzia, meu pai se benzia, todo mundo se benzia, eu me benzia também. Depois que eu fui estudar a doutrina espírita, fui vendo que os espíritos não é bem assim, que eles vão se movimentar no sentido de estar próximo ou não. Será por que eu me benzia na frente da igreja? Aí eu falei, mas eu não sou católico, como é que eu vou me benzer na frente da igreja? Né? Aí eu me benzia para entrar no cemitério, eu ficava imaginando, será que os espíritos vão evitar de me pegar? E aí eu comecei a entender que se ele tiver que te pegar ou ir atrás de você, vai você se benzendo ou não. Ainda mais se você fizer algo somente externo. Então, quando a gente começa a construir um entendimento, e aí eu parei de me benzer na frente da igreja. Eu parei de me benzer para entrar no cemitério. Por quê? Porque isso não comportaria mais o tipo de crença que eu estava agora construindo, diferente. Essa mudança de paradigma é importante para entender. Deixei de ter fé por causa disso? Deixei de não acreditar? Eu tenho uma irmã que é adventista, embora médium adventista. Ela vê espírito da passe de cor, mas é tudo bem. Ela é adventista. E é interessante, quando ela foi ser batizada, e a gente já era espírita, o pastor, à época, perguntou para todo mundo que estava ali, quem é que estava com Jesus? Eu falei, eu estou e não abro, né? E aí a minha irmã, uma outra irmã que eu tenho também, e nós levantamos a mão. E quando a gente levantou a mão, ele pediu para a gente ir lá para frente e tal. E fomos, a minha outra irmã, que já era adventista, ficou feliz da vida. Aí meu irmão se entregou a Jesus. Eu falei, mas eu estou há muito tempo entregue a Jesus. Não é de agora. Mas o ato, a pergunta do jeito que foi feita, eu estou lá com Jesus e vou estar sempre, né? Mas foi interessante a vivência, porque essa vivência hoje nos dá, naturalmente, uma convivência natural. Porque eles sabem que nós somos espírita, nós vamos lá no culto que ela tem, e a gente vai lá na casa espírita sem problema nenhum. Por quê? Porque cada um começa a respeitar a maneira de cada um crer. E quando ela tem lá os sonhos premonitórios, que ela diz que é o Espírito Santo que a revela,
e nós dizemos que é os espíritos, ela disse, mas não acredito nessa coisa. Tá bom, não precisa acreditar. Mas a gente sabe que é um tipo de mediunidade de sonhos. Então, vejam, o conhecimento não é invalidar o que o outro acredita. Pelo contrário, é entender que o entendimento do outro é válido para ele até o dia que ele quiser. Então, esses sacrifícios, como o homem foi levado a crer que os sacrifícios pudessem agradar a Deus. Como é que isso aconteceu? Em compreensão de Deus como sendo fonte de bondade. Então, nós temos aí na Fieira do Tempo essas práticas sacrificiais de animais, né? De frutas, de objetos e de pessoas. Ao longo do tempo, o sacrifício passou a ser pessoal. Ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Então, acredita-se que agradar a Deus é o sacrifício físico, quando, na realidade, nós vamos ver aqui o que realmente agrada a Deus. O sacrifício agradável a Deus é do nosso orgulho e do egoísmo. Aí, quando fala disso aqui, não, eu prefiro só o externo, né, que é melhor, que eu vou estar lá com o joelho ralado. Mas e o orgulho? Como é que tu vai trabalhar ele? Emmanuel nos fala que no livro Há 2.000 anos, ele precisou de 2.000 anos para trabalhar o orgulho. Então, vejo que não é tão simples assim a gente modificar o ato de achar que é melhor do que o outro, né? O nosso egoísmo, que quer tudo, todos ficam em nossa volta, nos atendendo os nossos desejos. Então, são questões que prejudicam muito mais a alma do que os atos externos ou uma atitude externa, que seria o sacrifício mais agradável a Deus. O melhor meio de honrar o Criador é fazendo o bem. Ou seja, realmente amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem em todo momento. Então, vejam, só para resumir, está aí a ideia politeísta, e nós temos aí algumas, na época do Egito, e é só lembrando que o Egito criou o politeísmo simbólico, né, principalmente para o povo hebreu, e ao sair o povo hebreu do Egito, que andou durante 40 anos pelo deserto, eles foram, então, construir uma crença. E essa crença gerou, então, a ideia do monoteísmo, que foi apresentada por Moisés. Tudo que o homem não compreende era obra de potências sobrenaturais. Isso foi um processo da nossa evolução. A concepção de um Deus único surgiu com o progresso intelectual das ideias. Então, quando o Cristo vem ao planeta, é considerada a maioridade espiritual da Terra, onde nós começamos a aprender outros elementos antes das ideias da barbárie ou das ideias pagãs que nós tínhamos antes. Então, veja que desde a época de Moisés, que é cerca de 4.000 anos antes de Jesus, já havia um princípio lá de Adão e Eva, e há cerca de praticamente 2.000 anos a presença, ou um pouco menos, né, a presença de Moisés. Então, Moisés, há cerca de 3.400 anos antes de Cristo, apresentou a ideia de um Deus único. Então, graças a esse grupo, e aí olha só que interessante, se nós olharmos só o Moisés, só o Velho Testamento, só por este prisma, a gente vai entender, mas como é que essa alma, esse espírito teve, diante de todo aquele processo de adoração, né, que nós vimos ali, mitológico e tudo mais, como é que ele chegou a isso? Vejam, esses espíritos que agruparam-se na estrutura do povo hebreu, eram almas, espíritos vindo de um outro orbe, que entraram num processo de transformação, coisa que hoje está acontecendo com a Terra, que são chamados exilados de capela. Esses grupos, essas almas que foram trazidas para o planeta, como vai acontecendo, há de acontecer daqui para frente a modificação daqueles que estão hoje na crença, nós verificamos, ou na vida material, vai se formar. Então, lá no início, formaram 4 grandes civilizações. A civilização egípcia, a civilização hebreia, a civilização indo-europeia e a civilização, né, ligada à Índia. Da ciência do Egito, nós adquirimos a aliança da ciência com a religião. Do povo hebreu, que deu a origem à ideia de um Deus único, a religiosidade. A raça indo-europeia deu origem aos povos eslavos e principalmente aqueles almas que têm ligação com os aborígenes, por isso que nós temos as grandes civilizações, seja as fenícias, que depois reencarnaram como os portugueses, os espanhóis, que deram origem então às grandes embarcações e às descobertas. Então veja que está tudo ligado em termos de processo. E da Índia nós aprendemos a estratificação social, que é o modelo social que hoje nós encontramos na humanidade, embora ainda distorcido pela maneira como nós consideramos uns melhores do que o outro, mas é avançar. Então, essas 4 grandes civilizações, todas, né, já passaram um processo evolutivo, retornaram, e Moisés foi um grande iniciado. E ao aprender isso lá no Egito, porque os faraós
nada mais eram do que iniciados, aprendiam a respeito da reencarnação, sobre a vida após a morte. Tanto é que a ato de mumificação é uma entrada no templo de Osíris, né? Então era uma ideia já estava lá, os próprios egiptólogos hoje já comprovam isso, mostrando então que ele foi um aprendizado e tinha a missão de trazer a ideia de um Deus único. E depois a vinda do Cristo foi uma preparação desse processo anterior. O cristianismo orientou a adoração para Deus, Pai de todos. Então veja que quando Moisés apresenta um Deus vingativo, quando Jesus vem, ele reformula, mostra esse Deus que é Pai de todos. E o Espiritismo revela Deus como o maior e mais sublime princípio da natureza. Ou seja, nos leva naturalmente a entender o quê? As leis naturais. E ao entendimento da lei natural, faz que a crença, a maneira de crer, a maneira de se relacionar com Deus, não é a maneira ortodoxa ou tradicional do modelo externo comportamental, mas sim o ato de adorar. A lei natural é a lei de Deus, indica o que deve fazer e o que não se deve fazer. Então, a própria lei de Deus está em nosso psiquismo, né, na nossa consciência. Garante a felicidade. Então, a única maneira que nós ainda nos encontramos felizes é porque nós nos afastamos das leis divinas. Essa lei natural, que está em cada um de nós, né? O homem se torna infeliz quando dela se afasta. Então, a nossa dor, o nosso sofrimento cessaria à medida que nós nos aproximarmos mais das leis divinas e vivenciá-las. A lei divina ou natural, suas características, né? É eterna, é imutável como o próprio Deus, tá? Não modifica o bel prazer. Por exemplo, a ideia da reencarnação, né? Que é uma lei natural. Ah, não, o pessoal daqui acredita na reencarnação, vai reencarnar. Essa turma aqui não acredita, não vai reencarnar. Não é assim. Até tentaram fazer isso na história. No ano de 555, no Concílio de Constantinopla, foi considerado heresia a reencarnação, acreditando que esse ato humano mudaria as leis divinas, as leis naturais, e não modifica. Tanto é que aqueles que assinaram esse pacto naquela época já reencarnaram várias vezes, porque mesmo que não acredite, porque então não está na mão dos homens modificar essa estrutura. Por isso que a lei de Deus é imutável, é perfeita. Então, há um equilíbrio na própria lei. A desarmonia, a desorganização, gera por nossa conta e há um sentido aí perfeito de voltar ao equilíbrio. Como o corpo fica doente, para voltar ao estado de saúde. Da mesma forma, são os organismos sociais e a nossa mente, o nosso coração. Mantém a harmonia no universo material e no universo moral. Então, ela atende os dois lados, não atende só uma característica, né? Abrange as leis físicas da ciência, por mais que os cientistas descubram, nada mais estão descobrindo as leis que Deus permite que sejam descobertas, que são as leis, né, naturais. Agora, há pouco tempo, a gente estava ouvindo falar da mudança do genoma, de mudar os caracteres, e aí o pessoal deve mudar, não deve mudar, e agora não vai mudar só as questões do defeito biológico, mas também pode as características. E lá na questão 361, do Livro dos Espíritos, que o pessoal fica, aí agora, só vai fazer gente perfeita, né? É louro alto, né? E 2 metros de altura, e louro, e bonito, né? Pode até fazer. Mas na questão 361, Allan Kardec pergunta aos espíritos, o que determina a qualidade boa ou má do homem? E os espíritos respondem, é o espírito nele reencarnado. Então o corpo pode ser belo, pode ser harmonioso, pode não ter doença nenhuma, mas ele se desorganizará, porque o espírito que vai estar ali não vai estar em harmonia com as leis divinas. Então veja que ainda visamos muito mais as questões do mundo externo do que a valorização. E a gente deveria preferir bons espíritos reencarnando dentro do nosso grupo familiar, não belos corpos, que muitas vezes a gente até prefere, né? Então, as leis físicas, quando é estudada, nada mais são do que as leis divinas. Regula o movimento e as relações da matéria, que é domínio da ciência. As leis morais, relações do homem consigo, com Deus e com seus semelhantes. Então, aqui está a base toda dos conceitos, das ideologias sociais, dos modelos políticos, tudo mais está aqui, ó. A relação do homem consigo mesmo, que ele para ele, aquele que ele quer para o próximo, a relação dele com Deus e com os seus semelhantes. Conhecimento da lei divina, o que resultará? Todos podem conhecê-la.
Veja que a proposta da religião de Deus coloca todos em mesmo plano de capacidade de entendimento. Não precisa ser mais sábio ou menos sábio, não precisa ser uma pessoa que tenha conhecimentos científicos, não, pelo contrário. O mais simples, aquele com o menor conhecimento material possível, ele pode adquirir essas leis, esse conhecimento da lei divina. Nem todos a compreendem, e aí não importa o grau de instrução, né, depende muito da vivência da alma, e todos a compreenderão um dia. Esse é um ponto que é um determinismo da lei. Mesmo que demore, todos vão um dia entender a lei divina. E a Terra, então, deixará de ser um mundo de provas e expiação, passará para o mundo celeste divino, aonde todas as leis serão harmonizadas para a boa vivência dos cidadãos. Divisão da lei divina. Então, aí está aí, ó. Nós podemos estudar isso no Livro dos Espíritos, tá? Quem quiser aprofundar para entender. Ela nada mais é do que uma atualização dos 10 mandamentos. Então, a lei de adoração, que nós trabalhamos hoje, a lei do trabalho, a lei de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, e a lei de liberdade, justiça, amor e caridade. Então, essas leis são leis naturais, ou seja, ao analisar essas leis, tem que ser análise de questões que são naturais, que pode ser aplicada aqui, como lá no Japão, na China, em qualquer parte do mundo ou no universo. Então, isso é a diferença das leis humanas em relação às leis naturais, das ortodoxias religiosas, da proposta da visão divina. É bem diferente. Então, a visão ampla, né? Abrange todas as circunstâncias da vida. Todas. Qualquer uma que nós possamos imaginar. Todas essas leis abrangem todas as circunstâncias da vida. Como seria o mundo, então, se praticássemos a lei divina ou natural? O que vocês acham? Como é que seria o mundo? Estaria quente? Porque eu estou aqui sentindo um calor, né? Como é que seria o mundo, né? Seria bem diferente, né? Então, vamos começar a fazer, né? Olha o que eles falam. Seria um mundo muito mais feliz. Então, se hoje não temos a felicidade, a harmonia, seja na sociedade, nas nossas organizações, é porque ainda preferimos atender às leis dos homens, ou a maneira de crer dos homens, que nós mesmos criamos e depois modificamos para atender às necessidades pessoais, e deixamos de atender às leis divinas, que é eterna e imutável como o próprio Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Sidney, pela exposição de hoje. Com certeza nos trouxe a revisão de alguns conhecimentos importantes para que possamos aplicá-los em nossas vidas. Jesus te acompanhe no retorno a Florianópolis.